Nossa Hanukkah está quase completa. São 7 dias de celebração, 7 dias de culto, 7 dias onde o Senhor tem nos reunido aqui para celebrar, e debaixo de um tempo profético, que é a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, nós entendemos que Deus está trazendo para nós e realizando em nós um milagre. Diga amém. O tempo de Hanukkah é um tempo de milagres, é um tempo onde o Senhor desata sobre as nossas vidas o milagre pela unção, pelo poder, pelo óleo do Espírito Santo. E nessa festa, hoje é um momento bom, antes do nosso encerramento, que nós vamos comer, vou falar aqui em português como se fosse um sonho, tá? Porque nós somos, vamos dizer assim, alvos do milagre de Deus e nos alimentamos de sonhos em Hanukkah. E eu quero que você tenha conversado com você nesse tempo, para que você prepare o teu sonho voltado para o reino, aquilo que é a tua expectativa. O meu sonho sempre está direcionado às coisas que Deus tem para fazer. Eu quero te dizer assim, queridos, que muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas com a prioridade das suas necessidades e até mesmo dos seus sonhos pessoais. Entretanto, o direcionamento do Espírito Santo é que você sonhe os sonhos dele. E a partir dos sonhos dele você possa realizar os seus. Amém? Eu acho que isso é muito poderoso, muito importante. Eu ainda estou sonhando os sonhos de Deus. Assim como foi no meu chamado, assim como foi 15 anos atrás, como comecei a pastorear, 11 anos aqui, a chama continua sendo a mesma. O mesmo Deus que me chamou em 1998, Ele continua sussurrando no meu ouvido e direcionando as coisas. E eu sei que Ele vai continuar fazendo isso em nós, mas temos que priorizar os sonhos de Deus. Queridos, quando nós entramos aqui dentro, e Hanukkah é muito específico para isso, cada vez que eu piso nesse prédio, eu começo a lembrar dos milagres de Deus e tudo que Ele está fazendo na nossa direção. E talvez você possa olhar e dizer, poxa, mas isso aqui é só material, pastor. Sim, é tudo coisas materiais, tudo vai ficar por aqui mesmo. Mas é um lugar onde a gente pode provar da fidelidade de Deus e mostrando na nossa direção o que Ele deseja fazer. Nós consagramos um local para Deus. Desde a fundação, essa igreja de fato é fundamentada na palavra, porque nos seus alicerces a gente colocou uma Bíblia. Tem Bíblia nos alicerces dessa igreja aqui. Ela é fundamentada na palavra. E esse lugar, desde o seu terreno, tudo foi consagrado, tudo foi dedicado ao Senhor. Então milagres vão acontecer nesse lugar, por causa que nada foi. Antes a gente estava tudo em prédios alugados, em locais diferenciados, graças a Deus por isso. Mas esse lugar, só teve um objetivo, era mato. Era mato esse lugar. E quando foi desbravada essa terra, virou um lugar para dedicação ao Senhor. E Deus olha para isso. Você pode dizer assim, mas nós não vivemos mais em prédio, nós somos o templo. Sim, com certeza, nós estamos aprendendo isso também em Hanukkah. Mas agora Deus olha a tua dedicação. Assim como eu falei ontem, Deus olha o teu esforço de estar aqui nesses 7 dias. Amanhã fechamos 8 dias de celebração. 8 dias de culto. Não me lembro de ter feito aqui em Giroá todo esse tempo ainda. Fizemos alguns assim, mas 8 dias direto assim não tínhamos feito. E isso vai ser uma celebração. Nas próximas festas também bíblicas, vamos estar juntos. Então nós temos dedicado esse tempo para te ensinar. Sabe qual é que é o maior sonho? Queridos, eu tenho realizado sonhos de Deus na minha vida, em diversos aspectos, mas eu sempre priorizei o reino, desde as questões materiais, as questões físicas que precisávamos organizar. Mas eu lembro uma vez que nós tivemos um encontro chamado, acho que era Fruto Fiel.
Era Fruto Fiel que veio o pastor Alex e o pastor Arnon, acho que era. Foi o primeiro encontro Fruto Fiel. E aí, no final, eles chegaram para mim e disseram assim: pastor, nós queremos abençoar a sua vida, os pastores que estavam ali, por causa que vocês nos receberam muito bem. Foi uma festa muito linda, foi um tempo muito precioso aqui. Pede o que quiser. E nós queremos liberar sobre a tua vida uma palavra profética. Meus irmãos, a primeira coisa que eu pedi: eu quero ter 100 células nessa igreja. E daí os pastores olharam assim: tá, é isso que tu vai pedir? Sim. Daí eles disseram assim: tá, mas e para o senhor não vai pedir nada, não vai? E aí eles olharam para mim e disseram assim: olha, pastor, a gente anda por aí ministrando em vários lugares. E é a primeira vez que a gente vê um pastor pedir algo que não seja para si próprio, que seja para o reino. Essa é a grande diferença, queridos. Meu coração nunca teve nas minhas coisas. E quando eu aprendi esse segredo, as demais coisas vêm sendo acrescentadas. Eu não preciso correr atrás das minhas necessidades, porque o Senhor é o meu provedor e aquele que supre toda e qualquer necessidade. Queridos, nesse tempo, por que eu estou falando isso hoje? Porque nesse tempo, está um mapa ali, mandei fazer essa semana, ainda ficou pequeno, eu queria um maior. Vou fazer, esse é meu, é particular, é lá da agência, da minha empresa. Mas eu coloquei lá o Ministério Tabernáculos porque não tem sentido se não tiver lá a nossa logo. Mas eu quero fazer ainda, acho que eu vou mandar fazer um maior. Acho que agora eu olhei nessa parede, ficou tão pequenininho. Vou ver se eu consigo fazer um... Esse aí acho que tem 1,60 por 1,60. Acho que vou fazer um de 2,5 pelo menos. E aí a gente vai organizar. Para que está esse mapa aí? Porque hoje nós vamos ter um momento de... um ato profético que nós vamos fazer aqui. E ali você que vai ter a sua célula, eu sei que todos não estão hoje aí. Aqueles que estão direcionados a isso, que colocaram seus nomes lá nos grupos. Mas ali naquele mapa você vai olhar e eu vou dar para você. Trouxe aqui até esses adesivos douradinhos aqui, ó. Eu vou te dar um. E você que vai abrir a tua célula, você vai achar teu lugar lá e vai colar o adesivinho. Só isso. Mas quando você estiver colando esse adesivinho, você vai estar marcando o território nessa cidade. E esse mapa vai ser muito olhado. Estava o Manuel junto lá e os meninos. Quando eu recebi o mapa, eu disse assim: acho que essa noite eu vou botar a cama aqui e ficar só olhando para esse mapa. Porque faz tempo que nós tínhamos um de papel que molhou certa vez. E agora esse aí pode jogar dentro da água e não tem problema. Mas eu quero visualizar na nossa geografia, no nosso território, aquilo que será um mover que Deus vai fazer, recomeçando, vai trazer por nascimento, que a gente falou sobre algo que Ele está gerando em nós. E depois de você colocar lá esse adesivo, nesse lugar onde é a tua casa, lá atrás vai ser colocado umas mesas e nós vamos comer. Agora eu esqueci o nome, como é que é? Sufiganiote, isso. Eu só me deu um branco aqui, Sufiganiote. Que é um sonho, que é comido em Hanukkah, para que você se alimente do seu sonho. Então começa a sonhar aí. Ali é o profético para o reino. Lá atrás, quando você for comer, você vai falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou num tempo de milagre. Eu quero viver um milagre e me alimentar dos sonhos do Senhor na minha vida. Amém? Você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui? Glória a Deus. A equipe de uma célula. Então nada melhor que um tempo de milagres, um tempo de algo que está sendo gerado por Deus, um tempo de ensino poderoso, uma celebração de dedicação, para que você aprenda o que é a nossa visão, como nós vivemos igreja, o que nós entendemos como igreja. Existem várias formas de viver igreja, mas nós entendemos a partir de Sião, a partir de Israel,
a partir de Jerusalém, aquilo que Jesus disse para os seus 12, vão. Se você conhecer Israel e saber que ele é menor que o Sergipe e que ele cabe 3 vezes dentro do Rio Grande do Sul, e tu pisa naquela geografia lá, você diz assim, meu Deus do céu, esse povo era muito apaixonado pela visão, era muito apaixonado por Jesus, entendeu a vida de Deus, porque senão você dava risada. Olhar para aquele país, daquele tamanho, e dizer assim, vocês vão sair daqui e vão ganhar o mundo. Num tempo que não tinha avião, que não tinha navio, que não tinha navio, mas que não tinha essas grandes navegações, eram tudo por velas, dependendo do vento. E Jesus disse, vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho. E daí você pode dizer assim, mas será que se cumpriu? Claro, nós estamos falando a respeito disso aqui no Brasil. Se você for pensar, daqui a Israel são 30 horas de viagem, de avião. Com todas as conexões que você tem que fazer, não contando o ônibus até Porto Alegre, dá 30 horas de viagem. Mas o evangelho chegou aqui. Porque homens comprometidos, como você e eu, quando Jesus deu a ordenança, cheios do Espírito Santo, decidiram não viver as suas próprias vidas, mas viver o reino de Deus. E nesse tempo, queridos, eu não sei, assim, eu tenho vivido uns dias tão felizes, assim, eu tenho construído coisas, quero ver coisas, mas assim, eu estou numa pressa para que Jesus volte, que tu não tem noção. Assim, porque eu fico imaginando, desde que a gente deu aquele curso ali, sobre o milênio, que eu descobri como é que vai ser o templo, como é que vai ser o templo do milênio, e que Jesus vai estar lá naquele palácio atrás, e que eu vou estar junto, e você também. Gente, eu tenho pensado assim, meu Deus, eu me pego pensando assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Queridos, sinceramente, perdeu a graça aqui. O que a gente pode fazer aqui, perdeu a graça. Assim, como assim, pastor? Tu está desistindo da vida? Não, tu não está entendendo. Esse aqui é só o esboço, o rascunho do projeto que está para vir. E eu que gosto de desenhar, que gosto de projeto, que gosto de construir as coisas, digo assim, imagina se da nossa cabeça sai isso aqui. Imagina o que não sai da cabeça do Messias, do nosso Senhor, do Salvador, do Todo-Poderoso. Ah, meus queridos, eu estou assim, as coisas estão se cumprindo. Se você não viu na internet ainda, te aconselho a olhar. Foi feito um monumento na ONU, lá no pátio. Quem viu essa notícia? Sobre o símbolo da paz para 2022 e 2023. É um bichinho com corpo de leopardo. Tem aí, Vini? Pata de urso, boca de leão, asas e um rabo de uma serpente. Esse é o símbolo da paz. Ipsis literis, a descrição da besta do Apocalipse. E está todo mundo aplaudindo e achando lindo. Sabe por quê? Se fosse tempos atrás, tu ia dizer que coisa horrorosa. Mas nós somos tão acostumados pela TV a ver coisa horrenda, que hoje em dia bruxa é fofinha, vampiro é coisa comum, esses híbridos, essas coisas já não nos assusta mais. Aí quando chega, viu como Satanás prepara o terreno das coisas? Aí quando chega essas abominações que era para assustar, eu quero dizer para vocês, tem gente que lia Apocalipse no meu tempo de jovem, olha aí que coisa linda, né? Que coisinha fofinha, né? Aí tem gente que, tu mostra para uma criança, ele é capaz de querer até desenhar, né? Ele diz assim, ai que lindo, que bonitinho, coloridinho. Queridos, aqui a gente tem pregado, aqui a gente não está inventando coisas. Aquele curso das eras passadas, quem está fazendo? Ninguém está brincando de... Nós estamos falando daquilo que está por vir. E está aí, ó. Essa coisa horrenda aí, virou símbolo da paz. Então a igreja precisa se preparar para avançar no reino, parar de viver a sua própria vida
e viver a vida de Deus. Parar de fazer apenas os seus projetos e se inteirar do que Deus está querendo fazer nesse tempo. Não dá tempo mais de brincar. A ciência está falando algo sobre um colapso. Você pode pesquisar. Pesquisa sobre inversão do polo magnético da Terra. Previsto de 2023 a 2025. Inversão do polo magnético da Terra. Se você for procurar artigos científicos sobre isso, já aconteceu várias vezes na história. Ele é seguido de cataclismas, de coisas sérias. A inversão do polo magnético da Terra muda o norte, para você ter, a bússola sempre aponta para o norte. Quem foi gadita aí sabe muito bem até mexer nela. E quando a inversão do polo magnético da Terra acontece, balança tudo. E aquilo que catástrofes acontecem. E até muda a direção. O norte não vai ser mais o norte. E sabe o que está preocupando os cientistas? É que quando a inversão do polo magnético da Terra acontecer, nada vai funcionar. Avião, se estiver no céu, cai. Carro eletrônico, para. Internet, não funciona mais. Computador, esquece. Toda a tecnologia que existe na inversão do polo magnético da Terra, para tudo. Para. Geral. Sem comunicação, sem nada. A única coisa que vai funcionar, tudo que nem eu ia dizer, acho que é a mensagem de papel, levando assim. Aqui, ó, obrigado. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, porém tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão passou a besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Queridos, então essas coisas estão por vir aí, agora sim. Eu não estou dizendo que Jesus está voltando, que o mundo está acabando, estou dizendo assim, ó, se liga, crente, não dá mais tempo. É hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono. Mateus 25 vai se cumprir. 10 virgens. Virgens fala de santidade. Só que umas eram loucas, desapercebidas, desatentas, e outras prudentes. Estavam com o óleo. Então nós estamos falando sobre o que aqui? Sobre óleo que acendeu um menorá, um milagre. Elas estavam com o óleo, com as lâmpadas cheias. Não é ímpio e crente, não. É crente, é igreja. Uma igreja que dorme e uma igreja que está preparada, vigilante, para quando o noivo vier. Simples assim. Então, tudo isso é para dizer para você, não desanime, não pare, a recém está começando. O melhor de Deus sempre ainda está por vir. Amém? E creia nisso. O melhor de Deus já veio, Jesus já morreu por nós. Não, querido, tua esperança não é para essa vida apenas. Ele veio para que a gente pudesse viver o melhor dele, que não é aqui, porque o próprio Cristo disse assim, meu reino não é daqui. Eu não sou desse lugar. E você também não. A célula, então, é a forma como a gente vive a igreja, para que a gente possa também propagar esse reino de uma forma poderosa. Pode colocar o primeiro slide. A célula é formada por um líder e um líder em treinamento. Só para você entender, hoje é bem didático, assim, nesse sentido de vivência de igreja. O líder em treinamento também é chamado de Timóteo, fazendo alusão ao jovem líder, auxiliar do apóstolo Paulo, né? Que foi treinado para pastorear a igreja de Éfeso. Entretanto, no decorrer da célula, identificaremos mais colaboradores que nos auxiliarão na expansão do reino, para os quais usaremos codinomes bíblicos para identificá-lo, mesmo que isso não seja uma nomenclatura usual da visão celular. Pode colocar o próximo aí. Vamos destacar as funções e características de cada um deles. Primeiro, o anfitrião. Queridos, você precisa entender isso. Líder de célula pode ser o anfitrião, mas o anfitrião tem que saber o que é. O anfitrião quem é? É aquele que recebe a célula em sua casa. O anfitrião pode ser o líder de célula, que fará a célula permanentemente em sua casa. Pode ser um irmão da igreja, que deseja receber permanentemente uma célula em sua casa. Então o anfitrião é o que recebe as pessoas na sua casa. Pode ser uma casa de paz, uma família não crente, mas que recebe com honra os enviados do Senhor. Tu está entendendo? Até numa casa de um não crente tu pode fazer. Vai ser uma casa de paz. Quando Jesus começou, ele disse, vão de 2 em 2. E cheguem lá e declarem a paz. Se houver homens de paz, a paz voltará para você. Aliás, a paz repoutará sobre eles.
Se não houver, a paz voltará para você. Então, Jesus deu essa estratégia. Vão lá, entrem nas casas e comecem. Não mudem de lugar. Fiquem lá, até se cumprir o tempo. Então, a célula não é algo que vai... Não, vamos fazer assim, uma semana na minha casa, uma semana... Não, isso não é célula. Isso é culto no lar, isso é rodízio de sei lá o quê. Célula é um lugar, a Bíblia diz, não saia de lá. Não é para sair de lá. Então, a casa que se abriu, ali fica a célula. Se você ficar com rotatividade, você não cria raiz. Pega uma árvore, planta. Cadê o Jorge? Está lá o Jorge. Jorge, plantamos uma árvore. O Jorge trabalha com jardinagem. Plantamos uma árvore. No que ela criou a raiz, eu tiro dali e mudo na outra semana para outro lugar. Daí ela começa a ficar verdinha de novo. O que vai acontecer no final com essa árvore? Não produz, morre. Ela não tem raiz. Não tem como você mudar toda semana. Então, não existe rodízio de célula. Célula é um lugar fixo. Pastor, eu só quero saber quanto tempo é a célula. Até Jesus voltar, tá bom para ti? Ele diz assim, mas pastor, mas ele cansa. Sim, as loucas vão cansar e vão dormir inclusive. Mas as vigilantes vão estar com o coração em chamas, esperando o noivo e com as suas lâmpadas cheias de óleo. Não é? Assim que é célula, querido. Tá, mas... E a igreja não acaba, não para também? Não. Assim a célula é um micro-organismo que junta no corpo e nos faz crescer. Então ela tem. Ah, mas e as férias da célula? Pastor, férias da célula. Jesus esteve 3 anos e meio aqui. Eu não me lembro do relato das férias dele. Os 12 escreveram todo aquele... Não estou dizendo que não posso tirar férias. Todos nós tiramos férias. Mas a igreja não tira férias. Eu saí de férias e a igreja não fecha. Aí fica alguém aqui. A célula tu pode ser de férias, mas tem que estar acontecendo. Porque sempre, nas férias tem gente para ser ganho, sabia? Tem gente precisando de Jesus nas tuas férias. E que momento maravilhoso para você ganhar pessoas para Jesus. Está entendendo como é que é? Nas férias, a faculdade não tem... Entre jovens é o melhor momento. Adolescentes, então, meu Deus, as férias não sabem o que fazer. Ganha eles para Jesus, coloca numa casa, faz uma célula, traz ele para uma rede, faz um evento diferenciado, vai para uma piscina, vai para um lugar. Oh, glória! Eu profetizo, você que não tem piscina na sua casa, você vai receber uma em nome de Jesus. E vai colocar a tua célula lá no verão, vai reunir todo mundo lá dentro. Oh, glória! Imagina que célula abençoada. E você que tem piscina e nunca usou para a célula, eu te liberto em nome de Jesus, né? Para que tu possa chamar as pessoas e faça a célula na piscina. E querido, não precisa ser piscina cara, não. Compra essas aí, que enche de ar assim, e chama o pessoal para lá, vão refrescar. O importante é estar junto. A igreja do Senhor Jesus precisa estar junto. Nesse calor aí, querido, que bênção hoje em dia, do jeito que estava, quando eu entrei aqui, dizendo assim, glória a Deus, Senhor. Porque se não tivesse esses arzinhos aqui hoje, o culto ia ser muito, não quente do fogo do Espírito, você ia passar mal aqui de calor. Mas graças a Deus, Deus prepara todas as coisas. Ainda pode ser um Cornélio. Opa, o que é isso? Lembra da história do Cornélio? Um não crente ou um religioso sedento, era para ser sedento, saiu errado na digitação. Sedento de conhecer o Senhor, que abre sua casa e convida os seus amigos e familiares. Lembra Cornélio? Ele fazia esmolas e rezava. Era um religioso. E Deus ouviu. Jesus aparece para ele e manda ele procurar alguém. O desejo dele era tão intenso de conhecer Cristo, só ele estava fazendo tudo errado. Era idólatra, mas ele queria. Jesus não pregou o evangelho para ele, mas disse assim, vai a tal lugar, vai ter um homem lá, pergunta por ele. E assim ele fez. E daí quando chegou, foi uma bênção. Ele chamou os amigos, chamou os vizinhos, familiares, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Olha o desejo. Então quero dizer para você, pode ser um Cornélio, alguém que está desejoso, ainda é um religioso, mas ele quer Deus. Então pode ser um anfitrião. Características do anfitrião. O primeiro, hospitaleiro.
Tem como colocar os versículos ou demora muito aí, Vini? Sede hospitaleiros um para com os outros, sem vos queixar. Olha que coisa, está na Bíblia isso. 1 Pedro 4,9. Sabe por que é para ser hospitaleiro? Não tem sentido você pensar que a hospitalidade tinha outra forma a não ser receber as pessoas nas casas. A igreja era nas casas, nesse período. Então, a pessoa que recebe, preste atenção, o anfitrião que recebe alguém na casa, tu tem que ser hospitaleiro. Eu tinha um tapete na minha sala, lá na minha casa em Santo Ângelo. Agora eu posso dizer na minha casa em Santo Ângelo, que eu tenho uma aqui em Giroá, glória a Deus. Na minha casa em Santo Ângelo, tinha um tapete que a gente tinha, que ele era um marronzinho clarinho, assim, tipo mais para begezinho, assim. E aí, é uma bênção receber visita com tapete na sala. E principalmente que o meu povo era adolescente, né? Aí tu abriu o portão assim, parecia o Breto quando solta assim, aquela galera lá dentro de casa. E adolescente não olha se o pé está limpo, se não está limpo, se tem barro, não tem barro. Depois, acabava a nossa reunião, nosso movimento, tudo. Estava eu lá, com a escovinha, areando o tapete. Ali naquele momento a gente era santificado, né? Mas pela alegria de ter as pessoas ali dentro. Está preparado para lavar o tapete? E em vez de reclamar, sem se queixar, dizer glória a Deus. Porque aqui tem lama no meu tapete, mas essas pessoas já não estão mais no lamaçal do pecado. Então, o que é o barro? Mais tarde a gente tirou o tapete, glória a Deus, né? E aí fica mais simples. Mas é uma disposição. Ser anfitrião é abrir tua casa. Outra coisa, anfitrião tem que ser receptivo. Não precisa botar os versículos. Já está pronto, olha só. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Olha só, se preocupar com a situação, ser receptivo, tratarem muito bem. Tem que tratar bem as pessoas. O anfitrião ele não pode estar de cara feia, cara amarrada. Eu sei que cansa a rotina do teu dia a dia, mas o dia da célula tem que ser um dia que tu está aleluiado, um dia que tu está assim esperando, meu Deus, eu não vejo a hora da célula chegar. Então tu ora, tu pode ter todo o dia mal, mas o dia da célula não é o dia mal, é o dia bom na tua semana, diga amém. Que tu está esperando pessoas para compartilhar da vida de Deus. Tem que ter expectativa. Eu sei que a célula festiva, ela tem um sentido. Qual é o sentido da célula festiva? Pessoas novas. Mas a gente chama isso na nossa escada lá, ganhar. O objetivo da festiva é ganhar. Mas e os outros dias? Querido, se na casa tem um anfitrião, vai ter sempre uma bolachinha, um bolinho, uma pipoquinha, alguma coisa assim. Não é o objetivo. Não é para te fazer janta. Não é para te fazer estrogonofe. Não é para te gastar, assar carne toda vez que chegar lá. Mas o que eu quero dizer assim, mas um agradozinho, quando o anfitrião é bom, sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu lembro, vem na minha cabeça alguns, assim, uns bons anfitriões, pessoas que a gente sempre visita, tem sempre alguma coisinha para comer, aquele negócio meio assim, casa da avó, né? A célula tem. Lá em casa nunca tem, né? Credo, mas tem festivo. Também. Mas eu vou achar alguém que faça para nós, porque a gente não para em casa, não dá tempo de preparar coisinha. Uma pipoca tem. Pipoca, tem gente que não gosta de pipoca. Como é que pode isso? Eu acho que naquele versículo tinha que ter escrito, em vez de eu sou o pão da vida, tinha que ter escrito assim, eu sou a pipoca da vida. Porque é uma maravilha. Tem pipoca, tem tudo nesse mundo. Mas fecha o parênteses aqui. Então você percebeu que eu gosto de pipoca. Tá? Então assim, faça alguma coisa, faça esse movimento. O anfitrião tem que ser receptivo. E sempre está aquele agradozinho. Está entendendo que não é obrigação
ter alguma coisa para comer toda vez. Mas estou falando de um bom anfitrião. Por isso que às vezes é bom ter um anfitrião e um líder de célula, que o líder de célula não acumule as duas funções, porque ele pode se preparar e estar na casa, e o anfitrião ele só tem uma preocupação: eu vou arrumar o lugar, eu vou arrumar a sala, eu vou fazer as coisas para esse povo chegar aqui, vou receber bem, vou orar antes, daí chega o líder de célula, chega o Timóteo, e chega eles e começam a orar antes e preparar o lugar. Uau! O ambiente muda. É isso aí. Festivo ele tem que ser também. Então insistiu para que subissem a sua casa, onde ele preparou a mesa farta, com glória. Com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Então olha só, é uma mesa farta, é uma tabela periódica ali, chegou a me dar um... Eu gostava desse negócio, mas tem gente que é traumatizado. Então tem que ser festivo. Alegre, coloca ali para nós. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua... Não. Aqui era isso aí. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Receber com enorme alegria. Você tem que ter essa alegria de ver as pessoas chegando na sua casa. Servo. Você precisa ser servo. O anfitrião tem que ser servo. Ele tem que estar preocupado com... Claro que na hora que começou a ministração da palavra ali, de célula, tu não fica preocupado com muitas coisas. Tu também senta para se alimentar. Mas tu prepara tudo antes. Não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir os demais. Então, servir os demais, está preocupado com aquele ambiente agradável, para que as pessoas olhem ali. Agora preste atenção, o anfitrião ele tem que ser uma pessoa aberta na visão, porque assim, ele é bom daquela forma, e cria isso nas pessoas. Porque na hora da multiplicação, não acontece daí de dizer assim: ah, não, mas eu não quero sair de lá, olha só como é que o irmão nos trata, é tão bom lá. Aí, quando o líder de célula sabe ensinar, ele vai dizer assim: vocês estão vendo esse anfitrião? Nós precisamos reproduzir isso aqui, porque é muita excelência, nós temos que ensinar, nós temos que procurar ser dessa forma. Ele é exemplo para nós, ela é exemplo para nós. E aí na próxima, quando nós multiplicarmos, nós precisamos, comecem a orar, para que Deus dê alguém como ele para nós. Daí a pessoa já fica assim: meu Deus, olha só como eu sou importante nisso. Diz assim, ó, e na hora que a gente multiplicar, esse anfitrião vai estar junto para liberar essa unção na próxima casa. Isso aqui não é brincadeira, não é para enganar, é verdade. E daí a pessoa libera essa unção, e daí nós vamos sempre multiplicar anfitriãos também. E que coisa mais maravilhosa. Eu vou dizer assim, é muito bom ficar em hotéis quando você vai viajar. Às vezes pelo cansaço e pela questão, vamos dizer assim, da tua rotina. Mas quando tem uma casa que te recebe e há anfitriãos que tem essas características aí, não tem hotel que se compare. E eu não estou falando que é casarão, que é coisa assim com luxo, não, estou falando na simplicidade. Pessoas que sabem te receber bem. É melhor que um hotel 5 estrelas. Então nós temos que entender isso. Líder de célula, para além das exigências do nosso processo, de como entendemos igreja, onde todos têm que passar conversão, batismo, encontro com Deus, escola de líderes, as características dos líderes de célula e líderes em treinamentos estão descritas em... Segura um pouquinho esse aí. Uma coisa que você precisa entender, e nós temos que ter isso como cultura da igreja. Todos que aqui estão têm que passar pelo mesmo processo. Pastor, mas não precisa. Ah, mas ele veio de outra igreja, ele é pregador, ele é... Queridos, isso não existe. Porque você nasceu, essa igreja nasceu aonde? No coração de Deus. Não, que eu sei que me responde praticamente o que nós temos. Essa igreja nasceu do quê? De uma célula. E tudo que está aqui nasceu de uma célula. Você chegou depois, muito bem-vindo, mas a essência, o nascedor dessa igreja é uma célula. Então, se os dessa casa nasceram de célula, não tem atalhos. Todo mundo tem que passar pelo processo que todo mundo passou. E às vezes as pessoas não conseguem entender. O que o pastor está pensando?
Está querendo me humilhar? Onde é que você viu ter que passar por tudo isso aí? Fazer encontro com Deus, fazer escola de líderes. Eu sei muito mais, para você entender. Eu era formado em teologia. Formado em teologia. Sentei 9 meses numa escola de líderes para aprender. E vou dizer para você, quem já fez a escola de líderes sabe que aquele nível ali é o beabá. A gente já estava quilômetros na frente. Mas é um processo. Eu não sou melhor que ninguém. Se toda a igreja teve que sentar e fazer escola de líderes, por que eu sou diferentão? E você que está sentado aí que ainda não fez, por que tu te acha diferentão? Não, mas eu quero uma célula, pastor não me dá célula. Mas querido, tu não teve paciência de sentar 9 meses numa escola de líderes. Como é que eu vou te dar célula? Porque eu desonro aqueles que passaram por esse processo. Nós caminhamos por princípio de honra. Está entendendo a palavra? Bem, então nós caminhamos assim. Ah, pastor, mas não dá para fazer um jeitinho brasileiro aí, nós somos amigos. Sabe como é que é? Não sei. Eu não entendo o jeitinho que dizem que é brasileiro, porque para mim é um jeitinho do inferno. Nunca tive esse jeitinho e nunca vou ter. Um jeitinho do inferno, não brasileiro. Eu sou brasileiro. Isso não faz parte da minha vida. Então, assim, todos vão passar pelo mesmo processo. Amém? E nós somos incentivadores. E uma coisa que eu disse, tem pessoas assim que eu amo. Hoje não estão aqui, mas teve pessoas que fizeram a escola de líderes 3 vezes. Eu disse, meu Deus, até eu brincava, o pós e o mestrado em escola de líderes. Sabe para quê? Porque eles queriam estar junto com os discípulos que estavam fazendo de novo. Isso é discipulado. É se submeter, estar junto de novo e aprender tudo de novo. Tu renova a tua mentalidade e tu incentiva. A pessoa que está começando, ele diz, poxa, o meu líder ele já fez, ele está ministrando, mas está aqui no meu lado. E não foi 1 nem 2 que fizeram isso, vários fizeram isso. Isso é exemplo. Então, olha, volta um pouquinho antes, o anterior. O líder de célula, então, ele tem as seguintes características, essas características, vamos lá. O primeiro de Atos, não precisa colocar, é o de Atos 6,3. Lá em Atos 6,3 está falando sobre a instituição dos diáconos. Agora eu vou te dizer que a palavra diácono são servos. São aqueles que fazem um serviço. E na igreja primitiva, cada diácono tinha uma célula, uma igreja na sua casa. E eles cuidavam da parte logística e de suprir a mesa da igreja. Não essa apenas da ceia. Suprir a mesa era ver as necessidades do povo. E como que eles faziam isso? Eles botavam tudo num salão assim, num prédio como esse, e assim, quem está precisando de alguma coisa? Nunca ninguém vai dizer. Já teve pessoas dentro da igreja, não posso dizer que é orgulho, mas talvez seja timidez, nem timidez é a palavra, constrangimento. A pessoa está passando necessidade, e se eu perguntar aqui, alguém está passando necessidade aí, está precisando de uma cesta básica? Querido, tu tem que ser bem curado na tua alma, e dizer assim, me ajuda aqui por favor. Porque se a pessoa fica constrangida, poxa, o que vão pensar de mim? Aquela velha coisa que as pessoas ficam às vezes preocupadas. Então não é no público que a gente pergunta, alguém está passando necessidade, precisa de uma cesta básica? Sabe quem é que cuida disso? É na célula. É aquele povo que você conhece. E você traz a necessidade para o pastor. A gente faz algo e socorre a pessoa. Essa é a função da igreja. E as coisas são supridas. Tem que ter boa reputação. Cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Boa reputação. As pessoas têm que olhar para você. Gente, às vezes, não seja intercessor de terceiro. Espera aí, pastor, mas todo intercessor intercede por um terceiro. Não, tu intercede a Deus. E o Espírito Santo que habita em você, ele vai filtrar se tu falar bobagem. Por isso que eu digo, sempre que tu orar, ora em línguas depois, porque conserta tudo, né? Se tu falar alguma coisa, pedir fora da vontade, o Espírito Santo vai dizer assim, não é nada disso. É isso aqui que ele quer. A melhor coisa que tem. Termina a tua oração orando em línguas que, se tu falou bobagem, o Espírito Santo intercede por você e ele conserta todas as coisas que você não sabe pedir. Mas quando eu falo em interceder por terceiros, é assim, quantas pessoas tiveram a dizer assim, pastor, eu não entendo. O irmão é uma bênção.
E como é que o senhor ainda não deu uma célula para ele? Pastor, o irmão é uma bênção, ele quer cantar no louvor, por que ele não está aí? Pastor, o irmão isso, o irmão aquilo, assim, ó, vários intercessores, em 11 anos que eu estou aqui, várias pessoas vão interceder pelos outros. Não faça isso, querido. Uma frase que às vezes o pessoal faz também assim, pastor, não sei se o senhor está sabendo, mas fulano assim, querido, se eu não estou sabendo, a pessoa não falou comigo ainda, deixa ela falar. Mas na maioria das vezes eu já estou sabendo, porque a igreja tem pastor. Talvez você, gente, parece brincadeira isso, mas o Espírito Santo fala com o nosso coração e nos dá discernimento. Teve coisas que aconteceram na igreja que o Espírito Santo me falou antes de acontecer. E quando a pessoa chegou na minha frente para contar, eu disse assim, é isso, isso e isso. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque o Espírito Santo, antes de tu chegar, ministrou no meu coração exatamente o que está acontecendo contigo. Querido, é Deus, não é eu. E assim Ele vai fazer com você também, diga amém. É só se consagrar, é só se dedicar. Não é ficar adivinhando, e não é toda hora. Mas quando era um problema, uma coisa pesada que ia acontecer, o Espírito Santo já nos preparava antes. Então, às vezes você não sabe disso. O irmão, ele é tão carismático, mas ele bate na mulher. Ele é querido, mas ele é viciado e você não faz nem ideia. Perdido no vício, ou do jogo, ou às vezes cheira cocaína. Tem problemas seríssimos. É uma bênção. E daí ele não mostra isso para você. Mas a gente que é pastor sabe. Às vezes é uma bênção, mas trai a mulher. E com mais de uma pessoa ainda. Ela também é uma bênção, mas é fofoqueira, é barraqueira, e não para nem em trabalho, porque sempre está. Imagina abrir uma célula numa pessoa assim. Não, ele é uma bênção, mas não paga conta. É uma bênção, mas deve para todo mundo. É uma bênção, mas é desleal, traidor, ladrão. E aí? Então, não interceda pelos outros. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas e assim salvará tanto a ti mesmo quanto os que te rodeiam. Está em Timóteo, eu não me lembro o endereço. Então, assim, cuida de você e as coisas vão dar certo. Então tem que ser boa, deixa ainda ali, boa reputação, cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria. A sabedoria vem da onde? De ler Bíblia? Não. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lhe será negado. Pronto, vem de Deus. A sabedoria não vem da cultura, não vem do estudo, não vem de Deus. Então, você tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso é sempre, cheio do Espírito Santo. Querido, para ser líder de célula, eu tenho que chegar na tua célula, nós vamos fazer uma reunião de célula aqui, e na hora que você começa a orar, tu não fica assim. O que é isso? Me desculpe, mas eu não estou criticando ninguém, mas tem gente que pensa que a gente está na... Jesus, misericórdia. Mas pensa que é meio hindu a coisa, né? Só falta fazer assim. Eu disse que é para orar, querido. Rasga esse céu em oração, muda o ambiente. Primeira coisa, quando é reunião de liderança que é para orar, não existe oração silenciosa, meu querido. Tu abre tua boca e começa a falar ao Senhor. E se tu é batizado no Espírito Santo, tu começa a orar em línguas. Isso é básico. Para qualquer ambiente, Deus deu uma linguagem para nós para mudar o ambiente. Começou a reunião, línguas. Depois, se alguém falar alguma coisa, tiver uma palavra para dizer, então assim, é na hora que começar, tu sabe falar em línguas, tu recebeu o dom, tu foi batizado com o Espírito Santo, tu tem isso em você. Então assim, estamos juntos. É para trazer o fogo de Deus nesse lugar. Amém? Agora assim, não sei quanto a você, talvez eu já fui tradicional e bem como diz o gaúcho, né, me pelava de medo desses negócios.
que eu achava que não era de Deus. Mas depois que eu entendi o que a arma poderosa que isso aí é, meu querido, eu disse, não me convida para orar que eu vou ficar lá assim todo meditativo. Se é para orar, vamos rasgar o céu. E também não é para ficar falando, Senhor, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tu que és, que era e que há de vir. Isso não é oração. Isso é aquilo que Jesus disse assim, não imite os fariseus, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. A oração é comunicação direta com Deus. Pega as armas poderosas que você já tem e deixa Deus vir. Ora 5 minutos em língua estranha num grupo para te ver se não muda o ambiente. E Deus não vem com a sua graça, com o seu poder, porque aquilo que está em nós, juntos, cada um é uma brasa, que quando junta tudo, meus irmãos, pega fogo. E tu nunca mais vai ter problema de desânimo na oração. Então, essa aí é o líder de célula, através de Atos 6:3. Outras características. 1 Timóteo 3, 8 a 13 vai dar essas aí. Nós não vamos abrir versículo, mas eu vou ler para você. Uma pessoa de palavra, falou, cumpra. Não fofoqueiro. Pessoa de palavra é complicado. Uma coisa que eu quero dizer para você, isso está repreendido nessa igreja em nome de Jesus. Quando tu abrir tua célula, vou reformular até porque essa minha frase também tem que ser repreendida. Quando a tua célula nascer, porque o que abre é bolicho, o que abre é boteco. Célula não abre, ela nasce. E aquilo que é nascido de Deus não é abortado. Vou falar de novo, aquilo que é nascido de Deus não é abortado. Nunca mais se dirá essa frase, parece até versículo bíblico, nunca mais se dirá essa frase em Israel, nunca mais se dirá essa frase em Giruá. Deus falou para mim abrir a célula, pastor. Dali 2 meses, pastor, Deus falou para mim fechar. Que Deus é esse bipolar que tu serve? Não é o meu, porque o meu não muda. E se Ele falou, Ele não volta atrás. Então, se Ele não falou, seja uma pessoa de palavra. Não fica dizendo, tenha temor de Deus. Não diga que Deus disse o que Ele não disse. Porque quando Ele disse para mim vir para Giruá. Estou aqui, queridão. Se fosse minha vontade, e não era, muito tempo, já tinha saído daqui. Mas porque Deus falou, eu obedeci. E não tive nenhuma palavra dele de dizer assim, não, Aguinaldo, acho que eu cansei de tu aí. Vamos fechar isso aí e vai embora. Não estou dizendo que eu não posso fazer porque Ele é Deus. Mas se Ele abre, a gente costuma dizer isso para a porta quando é uma coisa para nós, né? Quando a porta que Ele abre, ninguém fecha. Quer dizer, aquilo que Ele abre também não fecha. Porque o Senhor Jesus disse, estabelecerei minha igreja. Nós cantamos aqui a semana inteira. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aplauda o Senhor se você entende essa palavra. Então, não fofoqueiro, o líder de célula é aquele que na hora que chega o motivo de oração, porque não quer fofoca, isso é um motivo de oração, irmão. Deixa que o irmão que você está falando venha nos procurar, peça oração. Então, se ele pediu para você, então ore para você. Não precisa compartilhar. Não aceite compartilhamento de oração de terceiros. Quem precisa de oração, peça. Você ouviu isso? Isso aqui é fundamental. Chegou na célula, irmãos, eu tenho um motivo de oração. A minha vizinha, querido, tu tem autoridade assim não, queridos? Minha vizinha está enferma, queremos orar por ela. Beleza. Mas a minha vizinha brigou com o marido. Não, você está fazendo fofoca. Ela apanha todo dia e não teve coragem de divorciar. Então eu quero interceder. Ele está querendo contar a novidade. Então assim, corta na raiz. Não, então convida ela para estar conosco, ela vem aqui e pede oração. Não faça isso. Isso é fofoca. Não beberrão. Queridos, isso é base. Tu quer ser líder de célula? Abandona a marvada. Larga de mão nessa coisa. Parece piada, né? Mas tem gente que fica ainda até hoje insistindo. Porque a Bíblia diz que não é para se embriagar. Então dá para tomar um pouquinho, pastor. A Bíblia não proíbe a bebida. Mas se eu pego isso aqui, e vamos dizer que aqui dentro, em vez de água, fosse a branquinha, né? Ou um uísque para ficar mais chique, ou a cerveja que é bem popular, e eu estou tomando. O que tu vai entender? Bem isso. Se o pastor está fazendo, está legalizado, pronto. Agora, não é só de pastor para ovelha.
Se tu faz na tua casa, tu está ensinando teu filho. Indiretamente, você está criando um alcoólatra no futuro. Ah não, pastor, ele vai ser moderado que nem eu. Ninguém sabe a moderação. A ciência fala isso, que ninguém sabe qual é o seu limite. O álcool tem reação no corpo de cada pessoa diferente. Não existe essa de dizer, não, eu bebo moderadamente, eu sei meu limite. Ninguém sabe o seu limite. Às vezes um copo pode levar uma pessoa a um coma alcoólico. Um copo. Então, a gente evita. Tem tanta coisa boa para tomar. Não ganancioso, aquele cara que só quer ganhar dinheiro, Pessoa de fé, tem que ter fé. Nós vamos ganhar essa cidade, amém? Daí depois, o pior é que as pessoas ficam assim, não sei não, pastor, está empolgadinho. Imagina nós ganhar girar. Líder de célula. Não, nós vamos para as nações. Pastor, acho que a gente vai para as nações. Imagina só a gente sair daqui. A gente mora em Giroá, pessoal. Cai na real. Giroá, que não tem nada, não faz nada, nada cresce aqui. Como que a gente vai para as nações? Eu só estou repetindo o que eu já ouvi. Isso é fé? Não, isso é uma aliança com Satanás. Que é o ladrão da alegria, o que rouba o sonho. Mas lembra que no final aqui nós vamos comer o sonho. O sonho de Deus para você. Você vai ser alimentado do sonho de Deus. Você está iluminado pelo óleo da sua presença. Pessoa de fé, marido de uma só mulher, também esposa de um só homem. Não é que dizer, uma vez eu ouvi um pastor defendendo isso, que era o mesmo, marido de uma só mulher é o mesmo, tipo assim, eu só tenho essa. Não é isso que o texto está querendo dizer. Claro que também é esse sentido, só pode ter uma. Mas marido de uma só mulher está falando também a respeito da pessoa que tem aliança com sua esposa. Forte, né? Ah, pastor, então quer dizer se a pessoa é separada, se ela já divorciou, ela não pode ser de célula. Quando isso aconteceu? Quando não conhecia o Senhor Jesus? Ou antes de conhecer? Não, foi antes de conhecer. Então ela pode ser sim renovada. Foi na ignorância, foi na imaturidade? Deus é Deus de novo, novos começos. Mas nós pregamos a regra e não a exceção. Amém? E a regra nos ensina que homem tem que ser homem de uma só mulher. Acabou. E mulher tem que ser mulher de um só homem. Amém? E isso é palavra de Deus. Irrepreensível, que não tem nada para ser acusado. Governe bem sua casa e filhos. Querido, isso aqui é muito importante. Às vezes as pessoas já me disseram que eu sou uma pessoa muito dura, que o pastor não é muito paciencioso, que o pastor é assim, não. Eu sou um pastor de uma igreja. E eu tenho filhos. Tenho esposa, tenho casa para governar. E não é fácil. Tu pode até ver meus filhos fazendo arte por aí. Mas toda arte tem uma recompensa lá em casa. Toda. Não passa sem recompensa. E não é vindoura. É na hora. Quando eu dou aquela olhadinha assim, eles já sabem que vai ter recompensa. Às vezes é a vara. Às vezes é uma semana sem internet, que para eles é um fim. Eu vivi mais da metade da vida sem esse negócio. Sem celular, sem videogame. Então assim, às vezes é ficar só no quarto brincando, não podendo sair. Eu sonhava em ter um quarto para brincar. Hoje em dia não querem brincar no quarto, né? Então querem brincar na cozinha, na sala, nos corredores. O meu quarto, o quarto que eu recebi, era o tamanho disso aqui, só mais ou menos. E eu e meu irmão. Tinha a cama dele aqui, a cama dele, e o espaço não dava isso entre as camas. E era o nosso quarto que a gente brincava. Nesse trechinho aqui o mundo acontecia. Nós tínhamos quarto agora. Porque antes na casa que eu morava era 2 cômodos. Tinha o quarto geral e a cozinha com sala, com tudo, 2 cômodos. Agora tem um quarto assim para dividir com o irmão. Meu Deus, que bênção. E as coisas aconteciam. E um espacinho assim. A gente deitava meio, se enfiava debaixo da cama. Às vezes eu montava os brinquedinhos assim. E ficava horas brincando. A mãe tinha que chamar, vem comer. Porque senão... Então governe bem sua própria casa. Não deixe seu filho ser licencioso. Não deixe que a estultice tome conta do coração. Pai, escute isso.
Estultice é o desejo da criança de fazer o que quer. Estultice, está na Bíblia, é palavra difícil. Desejo da criança de fazer o que quer. Deus não olha para ele assim, não. Não. Se jogar no chão, levanta e põe sentado e diz assim, não, e ponto final, já falei contigo. Se tu falar mais uma palavra, vou te levar lá no banheiro da igreja, vou pegar uma varinha e vou riscar a laço. Pastor, isso vai para a internet. Qual é o problema? Tu não faz isso? Tu é antibíblico. Te converte. É Bíblia. Pronto. É varinha na bunda. Deus já fez a bundinha fofinha para a varinha poder pegar. Não é beliscão, não é puxão de orelha, não é coice, não é tapa na cabeça. É vara na bunda. Vocês ainda estão aí? Que bom que você está aí. Eu estou falando de governar sua própria casa e filhos. Aí o filho faz o que quer. E depois, às vezes, queridos, aconteceu várias vezes, com o meu filho inclusive. Eu só vou te dar o exemplo aqui. Nós estamos num momento de ensino. Aí vem a criança, vem correndo aqui, sobe por tudo, vem derrubando, e os pais ficam assistindo. A vontade é de pegar a vara no pai, não na criança. Porque se o meu filho está correndo, antes de chegar aqui, olha o tamanho da minha perna. Eu não sou tão grande, né? Tem uns maiores aí. Olha o tamanho da perna da criancinha. E ganha. E o pai fica assim, mas dá 2, 3 passos, pega ali, vem para cá. Se ele ganhou de você, é porque você não quis pegar, porque você está com vergonha, você está tímido. Querido, uma vergonha não é você correr atrás. Vergonha é você deixar que ele faça o que quer. Eita glória. Cadê os aleluias e o glória a Deus aqui? Aplauda o Senhor. Governar a própria casa. Aí tu tem... Vamos falar para aqui que o seminário não é sobre educação de filhos. Honestos, pessoas honestas, não maldizentes, não ficam amaldiçoando, falando coisas que não deve falar. Fiéis em tudo. Em tudo. O que é tudo? Tudo. É fiel à esposa, é fiel à igreja, é fiel ao pastor, é fiel a Deus em primeiro lugar, é fiel nos tributos, no dízimo, na oferta, na primícia. Ele é fiel. Se ele não tem fidelidade, e aí... Não, mas ele não... Pastor, eu quero muito ter uma célula. Primeira coisa que eu olho para você é a tua fidelidade. Você é fiel. Eu não estou dizendo participar de uma célula. Participar de uma célula vem pessoa que não entende nada. Agora você é exemplo. Exemplo dos fiéis no trato, na palavra. Tudo isso. Hospitaleiro e servos. Hospitaleiro já falamos de servos também. Pode passar. Esse é o perfil. E tem mais ainda. Jesus amado. Vamos ver. Volta lá. Acho que tu pulou um. Não. Próximo. Esse mesmo. O Timóteo. O Timóteo quem é? O Timóteo é o líder em treinamento. Sua função bíblica está descrito em 2 Timóteo 2, 1 a 3, 15 a 16, 22 e 26. Então, eu vou ler ali o resumo, o que quer dizer. O líder em treinamento é chamado Timóteo porque, já expliquei no início, que era aquele que Paulo treinou. Fortificar na graça. Estar fortificado na graça, saber o que é a graça de Deus. Sabe o que é estar fortificado na graça? Vou te dar um exemplo. Você falha. Pregamos uma série sobre isso aqui, sobre a nossa identidade em Deus. Efésios 1:3. Quem nós somos. E aí daí o diabo vem um acusador, né? Viu? Tu não presta mesmo. E olha aí, ó, pecou de novo. E ainda quer ser líderzinho de célula. Quer ensinar os outros, né? Mas tu não vale nada. Só uma pesquisa aqui assim. Quem já passou por isso e já ouviu a sua vozinha depois que fez uma coisa errada? Só eu? Pois é. Todo mundo, né? Porque o diabo ele não é criativo, ele faz a mesma coisa. E a gente também é bobinho, né? Cai na mesma ladainha sempre. Ele usa sempre a mesma coisa e a gente cai na mesma coisa. Então fortificar na graça e dizer assim, ei Satanás, eu já me acertei com o meu Senhor. Por causa que tudo aquilo que eu vier a fazer, aquilo que eu faço, aquilo que já foi na cruz, eu falhei sim. Mas a minha vida está em Deus, eu sou de Cristo. E eu agradeço o Senhor, porque no passado eu ficava angustiado e triste por uma falha. Hoje eu sei que o Senhor é por mim. A tua graça me basta. O Senhor já resolveu minha situação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não sou carnal, eu sou um homem espiritual. Acabou com o diabo. Ele não tem mais o que fazer.
Fortalecendo a graça. Graça não é dizer, é graça, né? Pequei, oh Deus, tu sabe, né? É graça. E daí amanhã tu faz a mesma coisa, não é isso? Fortalecendo a graça é saber o que foi feito por você e como o diabo foi humilhado e derrotado e que o teu pecado ofende sim a Deus, mas já foi consertado. Porque Ele vive em você. Ouvir, aprender, transmitir para quem possa reproduzir. Também está ensinado isso aí. Ouvir, aprender, transmitir para quem possa reproduzir isso. Esse transmitir na parte pedagógica, o pessoal fica enlouquecido, né? Porque hoje em dia a educação, infelizmente, com todas essas teorias que não avançam em nada, dizem que nenhum professor transmite conhecimento. Que a criança é como uma arvorezinha que nasce sozinha e por si só aprende. Na educação, aí pode ser. Mas aqui diz assim, inculcarás na cabeça dos teus filhos, e delas falarás, assentado, deitado, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Inculcar, a palavra traduzida é socar para dentro, é mais que transmitir, é como se pudesse abrir o cérebro e colocar a palavra lá dentro, até que isso esteja na mente deles. Deixa a arvorezinha crescer para te ver. Quer ver como é que é o resultado da arvorezinha? Pega um terreno e não corta, não cuida dele para ver que tipo de arvorezinha vai nascer naquele lugar ali. Deixa ela crescer por si só. Só espinho e abrolho. Não dá para fazer nada. Vai chegar um tempo que não consegue nem entrar no terreno, de tanto mato e inso que vai tomar conta. Sofre as aflições com o líder, está sempre junto. Essa é a característica do Timóteo. É aprovado, é uma pessoa aprovada no que faz. E não tendo que se envergonhar. É a mesma coisa que irrepreensível. Não tendo que se envergonhar. Queridos, não quer dizer que você não vai falhar, mas quando falhar você abre o coração para o teu líder, para o teu pastor, e diz assim, eu falei nessa parte que eu quero que ore comigo, não quero agir mais desse jeito. Não deixa, tudo que é escondido, preste atenção, é terreno de Satanás. Se tu fez algo errado e não confessa, e não expõe para a tua liderança, não é para qualquer um, é para quem está contigo. Tu deu uma carta branca para Satanás. E ele vai te atormentar dia e noite. Até que ele consiga matar, roubar e destruir. E às vezes não era nada tão grave, era tão simples. Às vezes dizia assim, falhei, ora por mim, eu pequei, me ajuda, eu quero ser diferente. Eu sei que a vida de Deus está em mim, mas eu estou me sentindo fraco nesse momento. Daí o sacerdote chega, põe a mão na tua cabeça, o teu líder do céu ora junto contigo, Senhor, nós nos colocamos aqui porque sabemos que fulano é teu filho, e nós entendemos a tua graça, o teu precioso sangue, aquilo que o Senhor fez por nós. Pronto, são declarações que nós precisamos ouvir. Resolvido. Aí o diabo vai vir de novo. Eu sei que... Ei. Cala-te. Assim que nós lidamos. E olha a importância de uma célula. A maioria do pessoal não sabe disso. Pode colocar o próximo, por favor. Conhecer e saber usar a palavra. Obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da justiça. Fugir dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2,22. Foge dos desejos da tua mocidade. Segue a justiça, a paz, o amor. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ali, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Rejeitar as fábulas e contendas. Fábulas são as historinhas que o pessoal, sempre na tradição, vem contando, né? Uma história assim. As mandingas, né? Que vem das... Outra parte ele vai dizer assim, os ensinos de velhas caducas. O apóstolo Paulo escreve assim. Não faz assim, faz aquele negócio, pega a faca e faz uma cruz que o galo baixa, pega a agulha e vai no pulso e tu vai saber do que tu está grávida. Já ouviram falar isso aí? Agulha com linha e não sei mais o que faz, não sei do que lá. Pega a batata, esfrega na verruga, joga numa encruzilhada. E, assim, mandinga com mais mandinga. E os crentes... sem falar aquela história do benzimento, está tudo incluído nesse tipo de coisa aí, que entra dentro da igreja. E contendas é ficar brigando por tudo. Manso, apto para ensinar. Tem que saber ensinar. Não estou dizendo que tem que ser professor, que tem que se manjar da coisa, mas tem que saber. Recebeu, quero ensinar. Quero transmitir aquilo que eu recebi. Pode passar o próximo. Aí outro personagem que você vai encontrar na cela, já estamos quase terminando aqui, queridos, é o André,
Como assim, pastor? Não vai falar do André, assim, não vai chamar André, vem cá, não precisa dar nome, mas é uma expressão para você entender. Olha o que aconteceu com o André. Esse colaborador tem sua característica descrita em João 1, 40, 42. Ele é conhecido por levar seu irmão a Cristo. André, quando conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele correu para o irmão e levou para Jesus. E o irmão dele, porque ele fez isso, foi escolhido como discípulo. Quem era o irmão de André? Pedro. Pedro, Simão? Ou Pedrão? Que tu conhece muito bem. Olha só como é preciso, você vai identificar na célula homens que são assim. Que eles trazem as pessoas, ele conhece Jesus e ele vai atrás daquela pessoa. Então tem que ter um André na tua célula. Porque você não vai fazer tudo sozinho. Amém? Vai ter pessoas que vão te auxiliar nisso. Que vão levar os outros a Cristo. Coloca ali um 40, 42, João 1, 40, 42. Eu vou ler para você. Depois já prepara o 44, 46. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. João tinha dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles saíram atrás. E este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha só, a instrumentalidade de uma pessoa assim. Ore por essas pessoas. Senhor, me dá Andrés na minha célula. Que sejam homens estratégicos, que levem os seus irmãos. Amém? Felipe. Tem o Felipe também, um outro personagem que tu vai orar e que Deus vai te dar na célula. Semelhante a André, só um pouquinho, deixa eu só ler lá, obrigado. Semelhante a André, chama a pessoa para Cristo, mas através do conhecimento das Escrituras, e ele instrui pela palavra. Vamos lá. Felipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado, olha o detalhe, havemos já achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha para onde que ele apelou. Olha, nós achamos aquele que está escrito. Esse cara sabia de Bíblia, Felipe. E foi achar um outro cara que também conhecia de Bíblia. Aos profetas e os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Até o 45 era. Pode voltar lá o outro. Mas através do só um pouquinho. Mas através do conhecimento das Escrituras, ele instrui pela palavra. Mais tarde você vai ver Felipe andando atrás do eunuco que eu falei ontem. É o mesmo. E sabe o que ele está preocupado? Tu está entendendo o que tu está lendo? Não. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Posso te explicar, sobe aí. Daí ele sobe no carro. Esse Felipe é um cara doido pela palavra. Que coisa interessante, né? Esses Agnaldo, Felipe da Silva. Esses Felipe são doidos pela palavra, eles querem sempre explicar pela palavra, os caras querem ter tudo. Não os cri-cris, aqueles que ficam querendo duvidar a palavra ou criando teologias. Mas são pessoas que querem dizer assim: eu tenho que te explicar. Mas está escrito aqui, ó. Aqui tu vai encontrar o que precisa. Deus vai te dar um Felipe na tua cela. Eu vou te dar uma oportunidade de dizer um amém de crente aí. Deus vai te dar Felipes na célula. E vai ser poderoso. Pode colocar o próximo? O Barnabé. Esse Barnabé é também, você vai ter um Barnabé na tua célula. Quando eu falar essas coisas, gente, eu estou tão empolgado que parece, eu sei que tu está cansado. Parece que tu veio aqui 8 cultos. Só eu que não vim, eu acho. Então, você está a semana inteira aí pregando. Olha, você tem que... 8 não, 7. Você tem que estar aí atento para aquilo que é liberado para você. Deus vai te dar Barnabés na tua célula. Pega isso no teu espírito e creia. Sabe o que acontece? Barnabé, nós não vamos ler o texto, mas eu vou te contar. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Olha aí, outro cheio do Espírito Santo. Então Deus vai te dar pessoas assim. Tá, mas não é para vir não crente? Calma, querido. Ele chega e o Espírito Santo enche. Acabou. E são transformados. Porque esse Barnabé, ele creu. Lá em Atos 4, ele creu. E aí quando ele creu, sabe o que ele fez? Ele vendeu as terras que ele tinha e ofertou. Novo convertido. Vendeu o que tinha e ofertou. Foi tão poderoso, só que cuidado, o Barnabé também faz levantar Ananias e Safira. Porque ele foi tão cheio do Espírito Santo
que ele pegou e viveu isso na íntegra, esse transformar do seu ser. E aí quando ele foi transformado, ele vendeu o que tinha e depositou. Não, eu vou ofertar, eu quero ver o reino vir. Aí Ananias, por causa da conversão e do Espírito Santo nele, ele começou a fazer parte dos discípulos. Mas não pela atitude. O desprendimento mostra quem você é em Deus. Mas aí Ananias e Safira, o que olharam? Olha só, ele ganhou uma posição, porque deu uma oferta. E isso acontece na igreja um monte. Então, quando tem Barnabé no meio, o pessoal fica querendo achar que ele não entende nada do espiritual. E ele acha, então vamos fazer o seguinte, vamos vender nosso terreno lá também e vamos dar uma oferta, porque daí vamos achar uma posição. Eles conseguiram uma posição. Uma posição de morto no templo, né? Morreu na hora. Porque assim, daí eles foram lá, entraram em, tu sabe a história, se não sabe eu vou te falar. Entraram em consenso, Ananias e Safira, venderam um terreno, só que quando eles venderam o terreno, até a intenção foi boa, motivado pelo testemunho do irmão, mas com segundas intenções, né? Não tão boa assim. Mas aí quando ele chegou e venderam, eles achavam, não, esse terreno, vamos pensar um terreno aqui, não, o terreno vale 100 mil reais. Ele vendeu o terreno 100 mil reais, digo assim, só que chegou na hora de vender, os caras compraram por 150. Dele assim, poxa, nós não imaginávamos que esse terreno valia tanto assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar com 50 e vamos dar os 100 que a gente tinha se comprometido, porque na verdade a gente pensou que era 100. Deus conhece o nosso coração, né? Essa frase eu amo. Deus conhece o meu coração, porque na verdade eu queria dar os 100, né? Então, se deu 150, eles foram lá, levaram os 100, eu estou dando um número fictício. E aí mentiram, combinaram, dizer que daí quando chega Pedro assim, por que você mentiu ao Espírito Santo? Vendeste, portanto, sim. Por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele cai morto. Isso aí não é Antigo Testamento, isso aí é Novo Testamento, em Atos. Sabe por quê? Porque tinha um Barnabé que era sincero em ofertar. Deus vai te dar Barnabés, mas em nome de Jesus, os Ananias e as Safiras vão ser desmascarados antes mesmo de ficar querendo entrar na tua cela para atrapalhar. Amém? Que Deus vai te dar pessoas assim. E ele era cheio de fé. Homem bom, generoso, professor, incentivador e consolidador. Mais tarde, ele vai viajando nos lugares e fortalecendo a fé, porque ele era bom no ensino. Ele passava nos lugares fortalecendo as pessoas. Imagina no processo, e você vai aprender isso amanhã quando nós encerramos o nosso Hanukkah, quando você tiver uma macrocélula e tem uma pessoa que consegue ir passando e fortalecendo as células e te ajudando. Precioso. Homem desprendido, homem cheio do Espírito Santo, que sabe ofertar, que entende o que é a vida de Deus e que faz as coisas de todo o coração. Homem generoso, homem bom, um consolidador. Deus vai te dar pessoas assim, vai levantar na tua célula pessoas assim, em nome de Jesus. Pode colocar o próximo? Aí, eu mencionei aqui macrocélulas. O que é macrocélula? Pode colocar lá. As células, como acontecem? A célula saudável e bem alimentada por seu líder naturalmente multiplicará em aproximadamente 8, 9 meses. Às vezes esse tempo pode ser otimizado ainda. Uma célula saudável, você trabalhou para que não tem que ter 30 pessoas para multiplicar. Você trabalha para que quando chegar no número de 8, 10 pessoas, você já começou a célula, tu vai ministrando a palavra, mas sempre na conversa paralela que acontece, você vai dizer assim, meus irmãos, convide pessoas, vamos estar juntos, vem para na célula festiva, você faz um movimento, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos treinar mais pessoas para estar conosco. Não é um grupinho que a gente está formando, a gente está fazendo uma célula que vai naturalmente multiplicar. E daí quando isso acontecer, em cerca de 9 meses, que é o nascimento, tem que multiplicar. E se for antes, não é prematuro, é acelerado. Porque no reino de Deus não tem prematuro, tem acelerado. Aquele que se adianta, a gente aprende que governa. Então, se Deus acelerar o processo de multiplicação da tua célula, não é precipitação, é aceleração. Amém? O líder que multiplicar sua célula 3 a 5 vezes e essas permanecerem, já pode ser líder de macro.
Acho que não sei se você tinha entendido isso aí, até, eu já tinha explicado várias vezes, mas a macro é assim. Aí eu estou lá com a minha célula, ela cresceu. Aí eu estou ali com o Diego, que está junto comigo. O Diego multiplicou a minha célula. Pronto. Aí eu tenho o Diego, e tem uma célula que saiu de mim e o Diego ali. A gente mantém contato. Está tudo bem. Ótimo. Aí daqui um dia de novo, o Diego está trabalhando lá, mas a minha célula multiplica de novo, sai o Rodrigo. Daí o Rodrigo está ali, cara, que maravilha, continuou trabalhando. Aí multiplica de novo, o Vanderlei sai com outra. Depois o Vilmar sai com outra. E o Heitor sai com outra. 5 multiplicação já, saiu daqui. Aí tem 5, esse povo aqui. E eu continuo, e eles estão trabalhando. De repente o Diego já multiplicou uma vez. O Rodrigo já está multiplicando até eu fechar lá no Heitor. De repente já houve multiplicação aqui. Então são 5, olha a quantidade de pessoas que saíram daqui. Aí já é muita gente para ficar solto assim. Solto no sentido de sem um cuidado mais próximo. Já tem 5 células que saíram daqui. Aí o que eu faço? Eu chamo o Diego, chamo o Rodrigo, chamo o Heitor, chamo o Vanderlei e chamo o Vilmar. E agora nós vamos reunir a macrocélula. O que quer dizer? Eu junto eles para conversar. E a minha palavra muda agora. Aí eu não estou mais dando aquele leitinho. Porque esse povo aqui que está multiplicando já não é o crente recém-chegado. Viu como a coisa vai mudando? Não é mais o crente recém-chegado. Agora eles precisam comer um feijãozinho com arroz e passar por uma carninha. Aí eu já começo a trazer isso aí para perto deles. Enquanto isso, continuam multiplicando. De repente, da multiplicação deles, eles vão trazer mais pessoas. Aí, tem uma vez no mês a reunião de macro. Com eles eu reúno quinzenalmente. Por causa da demanda, eles têm a célula dele, eu reúno quinzenalmente. E falo com eles, oram junto, mas é para orar junto, não é tanto uma lição assim, apesar que tem uma palavra, mas é um direcionamento para multiplicação e para crescimento. Aí oramos juntos, vamos sair, tem unção, essas coisas de Deus, assim, essas coisas boas. Aí depois disso, o que está acontecendo? A célula continua crescendo. Daí a gente faz uma reunião de macro, uma vez por mês chama a reunião de macro. Aí dentro da reunião de macro, o que acontece? Aí, eu dei o exemplo que era eu, mas vamos dizer que em vez de ser eu, era o Buga que estava multiplicando isso aí. Daí o Buga vem aqui e diz assim, pastor, nós vamos reunir nossa macro. Aí o que eu faço? Eu venho trazer uma palavra para a macro. Vem todas as pessoas que fazem parte das células que multiplicaram do Buga e as que já multiplicaram depois e enche quase um culto em número de pessoas, né? Mas é uma reunião de macrocélula. Não pode ser feito na casa. Vai chegar um tempo que vai precisar de um estádio, em nome de Jesus. E aí porque a macrocélula maior lá, eu não quero mentir agora. Se o Jair tivesse aí, ele ia me ajudar a lembrar, porque nós estávamos juntos quando vimos. Mas se não me engano é 150 mil. Tá bom, né? Uma célula, uma macro assim, do apóstolo Canuto. 150 mil pessoas. Eu vou reunir a macro hoje, apóstolo René. Pode dar uma palavrinha para o meu povo? Tá, onde é que nós vamos fazer? No estádio, porque não tem onde botar esse povo. 150 mil. Tá bom ou quer mais um pouquinho? Então o que quer dizer isso? Isso é multiplicação. Isso é as multidões. Aí depois, quando isso está acontecendo, a reunião de macro tem uma palavra. Não quer dizer que tem que estar sempre o pastor junto, mas é importante na reunião mensal de macro que tem uma palavra diretiva de quem gerou tudo aquilo. E nas reuniões de discipulado, vocês entenderam o que é? Então a célula é o início do que está acontecendo. Depois disso tudo, pode passar aí se tem mais alguma coisa? O líder de macro ajudará seus liderados a multiplicarem as células, instruindo seus líderes e visitando suas células. Enquanto tu é líder de macro, tu vai indo, tu já não tem mais a célula, tu é líder de macro, vamos dar o exemplo antes aqui, então vamos voltar para mim de novo. Eu vou estar visitando vocês no início, não vou fazer nem reunião de macro por enquanto, eu vou ver como é que está a célula de vocês. Tá vendo? Incentivar, ajudar, multiplicamos assim, vamos fazer assim, pode melhorar aqui assim, mas no sentido não de criticar, dizer assim, tu está fazendo errado, não, dizer assim, vamos orar junto para isso aqui, e a coisa acontece, ele começa a multiplicar. Até que haja a primeira multiplicação. Pronto. Tem mais algum? As reuniões de macro acontecem quinzenalmente, mas o líder de macro visita a sua célula semanalmente. Para trazer relatório ao seu discipulador, o pastor. Aí vai trazendo aquele relatório de como está acontecendo. E nós estamos com o nosso aplicativo pronto. Já está baixado aqui. Glória a Deus. Deixa eu mostrar aqui.
Ah, sim, meu celular, na hora que eu fui mostrar, ele quis atualizar. Tá, atualizando. Então tá bom, ele vai se atualizando aqui, mas eu ia mostrar, vocês não iam ver, mas tá ali, eu ia abrir para vocês a página. Mas está pronto. E ali você consegue fazer o relatório certinho. Tem muita coisa boa ali nesse aplicativo que nós já estamos organizando. A Laura já está estudando, passei para ela. Logo nós vamos organizar isso aí para mostrar para a igreja toda, para todo mundo aprender a mexer. E assim a tua célula vai ser olhada aqui. Nunca mais papelama e aquele negócio, me esqueci do relatório. Terminou a célula, tu já tem que mostrar o relatório. Para começar a célula, tu já faz a chamadinha ali, aparece os pontinhos, tu mata quem está aqui e já vem direto para mim. E daí nas reuniões, vamos dizer, quantos estavam lá, irmão? Eu já sei tudo. Eu só pergunto, o que está acontecendo lá? Como é que a coisa... Otimiza o processo. Uma bênção. Pode colocar ali, Vini, sumiu a... Acabou o slide, Vini? Acabou? Ótimo. Queridos, nós já vamos encerrar, já vamos para o nosso momento lá. Pode montar aí, amor, organiza aí, que nós vamos fazer o nosso momento profético. Deixa eu só encerrar algo aqui para você. Depois de pastor, cadê os 12? Para ver como a gente às vezes se perde no processo, né? Depois disso, nesse povo todo, é na macro que eu vejo quem pode ser um 12. Porque não pode ser 12 se tu nunca multiplicou uma célula. O 12 é chamado para liderar a multidão. Se tu ficou aprisionado num grupinho, como é que tu vai conseguir crescer? Como é que eu vou confiar uma igreja na mão de um 12? Como que eu vou confiar uma cidade na mão de um 12? Se ele não teve experiência, não, tu tem que ser líder de macro. Você tem que estar cheio, tem que conhecer a multidão, você tem que conhecer o povo, você tem que passar por dificuldade, sim. Ai, professor, mas eu não aguento mais, é muito difícil. Bem-vindo. Se fosse fácil, não ia ter chamado para isso. Jesus não precisava vir, a coisa é puxada mesmo. Então é isso que você tem que entender. Aí depois isso aí está na macro, acontecendo na macro, daí eu estou reunindo a macro e começo a ver assim, poxa, o perfil desses homens aqui, uau. Eu começo a dar responsabilidade para eles. Alguns vão cumprir, outros não. Quando não cumprir responsabilidade, não pega para 12. Porque vão comprometer tua conquista. Se ele não cumpre a responsabilidade, se ele não te ama, se ele não te honra, se ele não cumpre os prazos das coisas, não pode ser. E não é nada pessoal, é reino. Ou tu acha, aí você começa a entender as coisas, ou tu acha que tu vai receber recompensa lá no reino de Deus só porque tu é bonitinho. Ai, que cuti, vem cá, eu vou te dar essa cidade. Não, vou te dar 5 cidades para te cuidar. Só porque tu é tão fofinho. Jesus falando, né? Vem, querido. Não, eu sei que tu não conseguiu fazer nada. Na verdade, tu era mais de um preguiçoso, mas eu te amo, eu morri por ti. Então, glória ao meu Pai, porque você está aqui. Então, vem e recebe o galardão que está preparado para você. Por nada que você fez, porque a graça basta. Querido, Jesus vai dizer assim, não te conheço. Sai daqui. Você também não conhece. Mas eu fiz isso. Não, mas eu não... Tu não se relacionou comigo, não sei quem você é. Pode passar, próximo. E daí quando chegar, servo bom e fiel, é tu mesmo. Pode entrar. Recebe o galardão. Só que a gente fica com essa prática de mimimi e achar que não é democracia, que não tem urna eletrônica lá para dar golpe ou para fazer coisa errada lá. É rei. E ele conhece. E sabe. Fez? Fez. Está contabilizado. Construiu a partir dele? Tem recompensa. Não construiu? Todavia você será salvo. Ainda que pelo fogo. Não se trata de salvação. Salvação foi um ato único. Aquilo que Jesus já fez. Está pago. Está consumado. Mas agora, querido, receber alguma coisa? Então assim, por que a gente quer fazer diferente? Por que a gente quer fazer assim? Porque é amigo. E não tem a ver com amizade. Eu posso ter vários amigos. E amar pessoas e relacionar com pessoas. Mas agora, para aquilo que Deus me chamou, se eu colocar pessoas que travam o meu processo, e se você levantar pessoas para travar o processo que Deus liberou no teu coração, você vai prestar conta disso. E daí você vai ser chamado de servo mau e negligente. Eli morreu e toda a sua casa foi rejeitada
porque ele passou a mão na cabeça dos filhos e não quis corrigir. Eu não venho desse sacerdócio. Não tenho nada a ver com ele. Então a gente poda as arestas, a gente organiza tudo de novo, a gente começa de novo e com amor a gente ensina. E assim, quem quer correr a carreira, existem 12, nós vamos aprender isso aí amanhã. Amanhã nós encerramos falando sobre os 12. Você vai sair daqui com um desejo de ser 12, diga amém. Não 12 do pastor, 12 de Jesus. Existem 12 ministerial e 12 territorial. 12 ministerial, aqueles que são levantados para auxiliar no ministério. 12 territorial, aqueles que são levantados para... Vai. E aí? Qual deles você é? E não pode ser meia dúzia, tem que ser 12 completo. E aí Deus vai chamar. E você vai conseguir ver as coisas. E da mesma maneira como você for gerado, você vai gerar pessoas. E o reino de Deus vai crescer. Se coloque em pé. Pastor, mas eu não quero ser nada disso, eu não sonho com isso. Deus não falou meu coração. Eu não quero ser 12. Querido, glória a Deus pela tua vida. Na igreja nós temos multidão. Nós temos ovelhas. Nós temos seguidores. E nós temos discípulos. E nós temos aqueles que são enviados. Tem lugar para todo mundo. Se o teu futuro não te preocupa em questão de recompensa, é uma escolha sua. Mas não tente travar aquele que está bem preocupado com cumprir aquilo que é e não tem tempo para perder. Então não seja empecilho, seja colaborador. Seja colaborador. Fique tranquilo na sua vida. Mas coloque assim, eu quero estar junto, eu quero fazer a coisa acontecer. Queridos, eu vou orar por você. Deixa eu ver como é que está lá. Tá ok? Então, antes de orar, vocês contaram, as pessoas tem para todo mundo, hein? Pela fé, né? Glória a Deus. Oh, Jesus. Vai ter para todo mundo, sim. Glória a Deus. Se não tiver, a gente multiplica. Divide com outra pessoa. Então, assim, para nós orarmos, eu quero fazer esse ato profético, depois nós vamos fazer lá o do mapa, só para quem vai ter a célula, que já falou que vai ter, mas eu quero liberar sobre a tua vida isso. Nós vamos comer o sonho agora de Deus para nós. E vai ser poderoso. É gostoso, é festa, tudo bem, não venha com aquele bolinho assim, regado de lágrimas, tipo assim, é como se fazia, celebrava a ceia, né? Parecia que tinha alguém morto no negócio. É vida, é festa. Celebração de ceia. Daí a gente tem que assim, com um potinho, com um pãozinho assim, com uma cara de morte. Não, é celebração. Vai lá, feliz da vida, pega teu Ei, Jesus. Ainda bem que tem esse povo aí para dizer o teu sonho aí e volta pro teu lugar. Pode ir lá. Nós vamos comer juntos. Queridos, segura teu sonho ainda, não coma teu sonho sozinho ainda. Teve algumas pessoas que começaram a comer, eu sei que você está com tanta vontade de sonhar e que se realiza. Queridos, eu quero orar por você. Gente, é um doce, é um momento gostoso dessa festa, é algo, eu já agradeci hoje lá, teve uma equipe que fez isso com tanto carinho para nós. Isso é de Deus, isso tem recompensa até para essas coisas aí. Mas agora eu quero dizer para você, nós precisamos nos alimentar do nosso sonho. Há pessoas que se alimentam com tanta maledicência e todo dia ficam comendo coisa ruim. Aquilo que eles estão descontentes só vai ter desgraça. Aquilo que a gente come, a gente se torna. Isso é a ceia. Quando a gente participa da ceia, a gente está comendo de Cristo porque nós nos tornamos o que Ele é. Estamos nele e nos alimentamos dele. E aquele que se alimenta dele, a Bíblia diz que por ele viverá. Agora eu quero dizer para você, aquele que se alimenta do sonho de Deus, vai se incluir no sonho dele. Eu quero dizer para você, antes de nós comermos isso juntos, nós vamos orar aqui, mas eu quero que você pense, qual é o teu sonho? Pastor, eu não tenho sonho nenhum. Tem que ter alguma coisa aí. Se tu não tem nenhum, tu pode dizer assim, Senhor, eu não tenho nenhum. Mas eu quero os sonhos do Senhor na minha vida. Vai ser a melhor decisão da tua vida. Eu quero os sonhos do Senhor na minha vida. Pega esse bolinho aí, põe na frente.
e comece a pensar no teu sonho e comece a orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de homens e mulheres do Senhor que têm se dedicado nesse tempo, nesse Hanukkah, a viver o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, não é pela minha palavra, mas é pelo que o Senhor já garantiu. Eu declaro, Pai, céus abertos para os milagres do Senhor na vida dos teus filhos. E agora, Pai, eles são de posse do sonho de cada um. Ó Pai, que esse sonho venha do teu coração e seja concretizado de uma forma rápida, Pai. No tempo que nós vivemos, naquilo que o Senhor tem pressa de realizar, para a glória do teu nome, Pai. Não que nós tenhamos pressa, mas porque nós queremos ver teu reino vir. E nós queremos apressar a tua vinda. Por isso, cada sonho, cada pedido de cada irmão aqui, de cada pessoa aqui, ó Pai, que seja hoje um decreto do céu e uma realidade, que eles possam ver o sonho e se alimentar deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, pega o teu sonho e saboreia